pessoal, estamos aqui de volta, vamos dar continuidade ao estudo aqui das ciências e vamos hoje começar a nossa aula número 34. Vamos lá. Continuando dentro do tema água. A gente estava falando nas últimas aulas, sobre essas propriedades da água. Nós falamos da água do ponto de vista químico, nós tínhamos falado antes disso da importância da água, do ciclo hidrológico para o planeta, como é que ele acontece. E a gente chegou à conclusão que a gente estava vendo muito como é que a água estava participando desse processo hidrológico, da sua utilidade, da sua importância para os seres vivos, mas a gente chegou a um ponto de perguntar, mas afinal de contas, o que é água, né? E aí a gente começou a ver os diferentes olhares sobre esse elemento, sobre essa substância, e começamos a perceber o que é água do ponto de vista químico. Então a gente viu o que é uma molécula, que a molécula é formada por átomos, e as substâncias são formadas por essas moléculas. E a água tem uma fórmula química chamada H2O. E a gente até falou do refrigerante, que provavelmente muitos de vocês tomam, chamado H2O, que é uma alusão à fórmula química da água, né? Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio formando a molécula água. Aí depois nós falamos da água como um solvente universal, que ela dissolve outras substâncias. E por fim, agora, não por fim, né, mas vamos dar mais um passo nesse processo, nesse entendimento. E a gente vai falar por que determina a água também. A gente falou dos reguladores térmicos, a água como um regulador térmico, e agora a gente vai falar que ela participa dos processos de flutuação ou não dos corpos. E um exemplo disso, gente, que a gente pode aqui rapidamente estar lembrando, são grandes navios que são capazes de se deslocar em oceanos durante muito tempo e tal, e é que esse navio, que não é pequeno, tão pouco leve, e também aqui uma pessoa praticando uma aula de natação, tá? Então assim, dois exemplos muito bobos de atividades, coisas bastante corriqueiras que nós vemos com bastante frequência, um navio andando, circulando, né, pelos oceanos, e uma pessoa fazendo natação. Mas em compensação a gente para e pensa, poxa, um navio é capaz de estar flutuando no mar, mas se a gente pegar um prego e colocar num copo, ele vai afundar direto. O que faz um navio ser capaz de flutuar e um prego afundar? Já pararam para pensar nisso? Como é que um navio que pesa toneladas flutua e um prego que pesa gramas, tem gramas de peso, afunda? Impressionante, né? Pois é isso que a gente vai falar. Então é esse questionamento que eu quero que vocês se façam, junto com a gente aqui dando essa orientação. O que faz alguns objetos se afundarem e outros terem essa capacidade de flutuar? Vamos lá, vamos entender isso. Bom, gente, então nosso exemplo aqui, o prego e o navio. O prego, ele afunda muito rapidamente. Já o navio, quando está se deslocando nos oceanos, ele não afunda, ele se desloca, como a gente mesmo disse, ele tem essa capacidade de deslocar sem afundar, tá? E por que isso acontece? Isso não tem a ver com esses objetos, esses objetos, não é bem objeto, né, mas esse meio de transporte, e esse objeto ser leve ou pesado. Isso não tem a ver com isso necessariamente, leveza ou peso, mas sim outros elementos, tá? Por exemplo, a quantidade de água deslocada por esses objetos quando mergulhados nessa água. Ou seja, a capacidade de deslocar a água, a quantidade de água deslocada por esses objetos ao serem mergulhados nessa água, vai determinar, por exemplo, se eles vão ter capacidade de flutuar ou não, tá? O prego, por exemplo, ele tem pouco volume, entendeu? Pouco volume corporal. Então, quando ele é colocado na água, ele desloca o mínimo de água ao ser colocado. Por isso, ele é capaz de afundar. Por isso, ele afunda. Colocou o prego na água, soltou. Ele não desloca a água, muita água, ela não desloca a água proporcional ao seu peso. Por isso, ele vai afundar. Entendeu? Vai cair direto. Tá? Já o navio, como
ele tem uma massa corporal, vamos falar assim, em termos biológicos, né? Só uma alusão mesmo, por ele ser muito volumoso, ele desloca uma grande quantidade de água quando ele está circulando, quando ele está navegando. Aquelas ondas que saem do navio nas laterais dele, então é isso que a gente está falando, essa quantidade de água deslocada em movimento. Essa quantidade de água é proporcional ao seu peso, entendeu? Por isso, seu peso fica equilibrado pela força que a água exerce sobre o seu casco, para o seu corpo, pelo navio, que é denominada de empuxo. Empuxo, gente, é a força que é natural, que existe mesmo, que todos os corpos que estão mergulhados na água, eles sofrem. A água vai exercer uma pressão de baixo para cima, tá? Então, o navio, voltando aqui, que é mais fácil entender dessa forma. Então, esse empuxo, essa água que vai tender naturalmente a levar qualquer corpo de baixo para cima, ela consegue se equilibrar, ser compatível com deslocamento, com a água que é deslocada pelo navio no momento da sua navegação. Isso torna o navio um meio de transporte passível de se deslocar na água, nos ambientes aquáticos e tal. Entenderam, gente? É isso. Então, voltando aqui, o empuxo é a força que a água exerce sobre os corpos mergulhados, tá? De baixo para cima, tá? De baixo para cima, tá, gente? É isso. Espero que tenha ficado claro, tá? Vamos lá. Bom, gente, agora vamos passar aqui esse vídeo que a gente vai estar justamente complementando a compreensão desse conteúdo que a gente acabou de explicar, tá? Vamos lá. Ei, mas o que estamos fazendo parados aqui? Temos descobertas para descobrir, invenções para inventar e maravilhas para nos maravilhar. Agora aqui está uma pergunta com um verdadeiro sabor aquático. Ah, que bom. A Shamu escreveu pedindo uma receita de sushi? Na verdade, Lester, as baleias assassinas preferem no jantar pinguim. Pinguins? Ouviu alguma coisa? Não. Não. Joana Pesada, de Grande Estaleiro, pergunta: querido Bigman, como é possível que um barco feito de aço possa flutuar, mas um prego afunda? Pergunta difícil, Joana. Para que alguma coisa flutue, precisa ser menos densa do que a coisa sobre a qual flutua. Densidade é a massa por unidade de volume de uma substância sob condições, padrões ou específicas de pressão e temperatura. Densidade é fácil. Eu vou mostrar o que o bom professor quis dizer. Eu tenho aqui um copo de marshmallow que eu empacotei e um copo de água. Apesar de ambos ocuparem a mesma quantidade de espaço, um deles pesa muito mais que o outro. Entendi. Aquele que pesa mais é o mais denso. Exatamente. Se sabemos que para que alguma coisa flutue tem que ser menos densa do que a coisa sobre a qual flutua, é bem provável, caso você ponha um marshmallow num copo d'água, Que ele flutue. sem menor sombra de dúvida. Agora, vamos tentar a mesma coisa com os pregos. O copo de pregos e o copo de água ocupam o mesmo espaço. Mas desta vez, os pregos são mais densos. Assim, o prego vai afundar. Tá tudo muito bem, Bigman, mas veja. A carta não perguntou como o marshmallow flutua ou como o metal afunda. A carta perguntou como é possível que um barco feito de metal possa flutuar. Lester, você tocou no ponto fundamental da questão. E agora eu vou provar que sei do que estou falando. Este tanque está cheio de água até o topo. E agora eu vou mostrar a vocês cenas do próximo capítulo da excitante novela Por que um barco de aço flutua? Para entender isso, vocês precisam entender o deslocamento. Vamos lá. Agora, você está vendo a água saindo aqui para fora? Isso porque eu a desloquei ou a joguei para fora. Deslocamento. Ele está empurrando deste lugar para aquele outro lugar. E depois adivinhem qual rato que vai ter que limpar toda essa bagunça. Agora que está a parte surpreendente. Se você pegasse toda a água que derramou para fora do tanque enquanto eu estou flutuando e a pesasse, ela pesaria exatamente o mesmo que eu.
Entendeu? Ok. Se você entende densidade, entende deslocamento. Vamos reuni-los. Vamos fazer de conta que essa coisa aqui seja um tipo de água especial, que não é líquida. Se eu tirar o navio, eu fico com um buraco na água. O barco que preenche esse buraco na água tem que pesar o mesmo que a água necessária para encher esse buraco. Se o navio pesar mais, vai afundar. Parabéns, parabéns, barabum. E agora uma coisa que podem testar em casa. Vão precisar de uma lâmina de alumínio e uma pia ou uma tigela cheia d'água. Esse papel é feito de metal, como o navio. A propósito, sabe qual é a diferença entre um barco e um navio? É o tamanho deles. Um barco pode caber dentro de um navio, mas um navio não pode caber dentro de um barco. Bata. Aqui está o meu barco. Bonito, né? É. E ele flutua. Agora, peguem seu barco de papel alumínio e façam uma bola com ele. Vocês têm que ter certeza de que tiraram todo o ar. Isso é muito importante. Agora, o papel de alumínio pesa exatamente o mesmo que pesava quando era um barco. Mas, no seu novo formato, ele afasta ou desloca muito menos água. Em outras palavras, pesa mais do que a água que deslocou. Por isso, ele afunda. E é por isso, Joana Pesada, de grande estaleiro, que um barco feito de aço consegue flutuar. Obrigado por perguntar. Bom, gente, esse é o vídeo que a gente queria estar mostrando aqui para vocês. Espero que esse conteúdo tenha ficado claro. Nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.